O Ronin S, ele é um gimbal de mão, mas isso não dispensa os cuidados que você teria que ter também com um gimbal maior, como o Ronin 2 ou o Movi Pro. Muita gente acha que só porque o gimbal é um dispositivo eletrônico e ele corrige automaticamente qualquer falha que você fizer na calibração, que não tem problema nenhum e que você não precisa calibrar ele com grande cuidado. Mas se você não calibrar o seu gimbal direito, você vai forçar os motores e eventualmente eles vão dar problema, vai gastar mais bateria e a sua estabilização não vai ficar nem perto do que ela pode ser em questão de qualidade. A gente vai balancear uma Sony A7S II com uma Rokinon 14mm, que é um peso moderado, em torno de 1,2 kg. Mas esse Ronin aqui, ele tolera até 3,6 kg de payload de câmera. Então ele permite com que você vá com câmeras com espelho, tipo 5D Mark IV, lentes mais pesadas, com bastante conforto. O primeiro passo é abrir o case do Ronin S. Ele é muito parecido com o case do Phantom 4, é o mesmo material que a DJI usa. E se você deitar ele, é só abrir essa trava, puxar essa trava para fora, girar e abre igual o case do Phantom. Ao abrir o case do Ronin S, a gente consegue ver todos os acessórios e tudo que equipa o gimbal. A gente tem essa bolsa aqui, que tem as chaves, tem os parafusos e tem todos os tipos de cabo que você vai precisar. A gente tem a bateria, que também é o handle do Ronin S. No Crane 2, o handle ele é embutido no gimbal e você troca a bateria. Aqui não, o próprio handle é a bateria e no handle tem um botão onde você aperta e vê o indicador de bateria. Ele tem 4 LEDs, então um LED é 25%, 2 50%, 3 75% e 4 LEDs é 100% de carga. Logo aqui embaixo, a gente tem o pé dele. Para você poder descansar depois de um take, você abre esse pé, ele tem uma rosca de 3/4 aqui embaixo, é como se fosse um tripézinho Baby Manfrotto e rosqueia na rosca de 3/4 aqui debaixo do próprio Ronin S. Esse aqui é o próprio gimbal. Tudo que a gente fez até agora é só preparação para montar ele, nele que tem os motores, o módulo de processamento, ele que é o coração do Ronin, é essa peça aqui. Esse aqui é o gimbal, você tem que puxar ele com um pouquinho de força, porque esse case aqui é bem rígido. Em todos os eixos, a gente tem uma trava. Às vezes para transportar, você vai ter que soltar essa trava para poder posicionar ele melhor. Esses knobs prateados aqui, eles são as travas de cada eixo, do pan, do tilt e do roll. Com a bateria montada na mesa e o gimbal em mãos, você vai certificar que essa trava aqui na lateral, ela tá solta. E você tem uma trava aqui que diz lock e uma seta pro lado. Então a direção da seta é onde a trava vai fechar. Se você empurrar pro lado contrário, você vai liberar o mecanismo e você vai conseguir inserir o gimbal na bateria. Eu vou inserir o gimbal aqui na bateria, depois que eu colocar ele, eu fecho aqui a trava e eu me certifico que ele tá bem preso no lugar. Com esse setup aqui montado, a gente já tá pronto para inserir a câmera e balancear. Um detalhe importante é você colocar todos os acessórios na câmera antes de balancear ela. Se você balancear a câmera, depois colocar o cartão, bateria e os seus filtros, ela vai sair do balanço e não vai servir de nada o que você fez. Então certifica se você vai usar um filtro ND, um filtro de efeito, cartões, bateria, que tudo esteja no lugar. E eu recomendo você, se for usar um monitor ou algum outro acessório, depois de dar a primeira balanceada, colocar esses acessórios e ver como que o peso pende pro lado. Se não fizer uma grande diferença, o cabo HDMI ou o acessório que você utilizar, tudo bem. Então como eu falei pra vocês, é importante que o peso da câmera seja o peso final. Então eu vou tirar essa cap de lente aqui, eu já tô com bateria e cartão aqui dentro. Eu vou pegar o plate, aqui na frente do plate tem uma seta, uma setinha branca. Ela indica a direção da lente, eu vou posicionar ele aqui e geralmente você não vai ter problemas com o posicionamento da sua câmera no plate. Mas caso tiver difícil de balancear e você não conseguir, eu recomendo que você solte um pouco o parafuso do plate e posicione a câmera um pouco para frente, um pouco para trás. Se a câmera vier muito para frente, você provavelmente não vai conseguir balancear e dependendo da carga que você tiver, muito para trás também não. Eu recomendo colocar um pouquinho depois do meio e travar. Eu dei a primeira ponteada com a mão no parafuso e eu vou pegar a chave e fechar só um pouquinho mais. É só até ele ficar firme e não escapar, não precisa colocar muita força porque vai danificar o plate e até a sua câmera. Uma outra coisa importante é se certificar que o plate está paralelo com a câmera. Caso ele ficar um pouco torto e fora do eixo, a sua câmera não vai balancear e não vai servir muito bem. Quando você balanceia um gimbal, o que a gente quer atingir é o balanço neutro. Balanço neutro é um conceito onde você consegue pegar a carga que você colocou aqui em cima e atingir equilíbrio em todos os eixos. Então a gente tem aqui no Ronin 3 motores. O motor de pan, que é direita e esquerda, o motor de roll, que é o horizonte no próprio eixo da câmera, e o motor de tilt, que é o para cima e para baixo. Você tem que conseguir balanço nesses 3 motores. No momento que a gente conseguir balanço neutro, balanço completo em todos os eixos, você vai deixar a câmera em qualquer posição, tirar a mão e ela ficar. Um erro muito comum que as pessoas fazem é achar que se a câmera, você solta a câmera e ela fica nivelada, que ela tá balanceada. Na verdade, não. Na verdade, isso significa que o motor do tilt está muito pesado e a câmera está voltando para a posição neutra. Então é só uma ilusão que você está com a câmera balanceada, mas você está gastando mais motor, mais bateria e não tendo a melhor estabilização. Então vamos começar a balancear o gimbal. Do mesmo jeito que na bateria tem uma trava, aqui também tem uma trava lock e unlock. Você deixa na posição unlock para poder liberar a entrada do plate, insere o plate de costas
e você vai fechar aqui a trava na posição lock até ele se firmar. Eu soltei aqui e vocês conseguem claramente ver que a câmera tá fora de balanço, que ela tá muito pesada e a gente tem algumas correções para fazer. Outro erro comum na hora de balancear um gimbal é achar que você vai ajustar os motores uma vez só e tudo vai ficar bem. Você tem que fazer uma segunda passada e fazer micro correções até conseguir chegar no ponto certo. Se você faz o primeiro balanço para um eixo, quando você for mexendo nos outros, esse primeiro eixo vai se desbalancear. Então você faz uma leva de correções mais brusca e depois você vai fazendo o ajuste fino. Então aqui eu sempre procuro, o primeiro motor que eu vou mexer é ver o que está mais errado. Aqui claramente a câmera tá pensa para minha esquerda, né? No caso, para a direita de vocês. O que eu vou fazer agora vai ser jogar a câmera um pouco para a direita até encontrar um meio termo. Então eu vou aqui no motor de trás, que é o motor do roll, eu vou soltar essa trava é só girar, não precisa aplicar muita força e empurrar com a minha mão o motor aqui pro lado contrário, até ela conseguir ter um pouco mais de equilíbrio. Ela ainda está um pouco fora, eu vou colocar ela mais, e aqui eu encontrei um relativo balanço. A gente encontrou um balanço aqui bom o suficiente para essa primeira passada no motor do roll e ele não está travado. Então se eu mexer, provavelmente esse motor vai deslizar e a câmera vai cair da posição. Então nunca esqueçam de fechar a trava novamente. Não precisa aplicar muita força, nenhuma dessas travas você precisa aplicar muita força. É só o suficiente para tudo ficar no lugar. Então aqui a gente já consegue ver que a câmera conseguiu um equilíbrio no horizonte da esquerda para a direita. O segundo problema, ó, o peso dela. Quando eu solto ela, as pessoas geralmente acham que esse gimbal tá balanceado só porque a câmera tá reta. Como eu falei pra vocês, isso tá errado. O motor do tilt, que é o pra cima e pra baixo, se eu soltar, a câmera despenca. Então ela não tá balanceada. O que a gente tem que fazer para conseguir balanço no motor do tilt? O motor do tilt, para mim, é um dos mais importantes, que ele que ajuda você a conseguir esse estado de balanço neutro, onde a câmera fica suspensa em qualquer lugar. O que eu recomendo para vocês no motor do tilt é o seguinte: cuidado na hora de soltar, porque se você soltar ele, a gravidade vai puxar ele para baixo e vai despencar. Então põe uma mão aqui embaixo, solta essa trava aqui do motor do tilt, vira o gimbal de lado, deita a câmera e você vai achar uma posição onde você consegue equilibrar ela sem ela cair. Então eu vou trazer a câmera um pouco para frente, na verdade para trás no caso, e ela já não está tão pesada. Eu vou trazer ela um pouco mais e eu estou começando a obter equilíbrio. Você vê que ela ainda volta para a posição original, mas sem tanta agressividade. Vou pegar o tilt, trazer mais um pouco, e agora se vocês repararem, a câmera passou do ponto. Então um jeito bom de você saber se você conseguiu balanço no seu motor ou não vai muito para um lado, muito para o outro, até você achar o equilíbrio. Antes ela estava pesada, ela estava bottom heavy, né? Ela estava muito pesada para baixo. Agora ela está top heavy, né? Porque essa parte está mais pesada do que a parte de baixo da câmera. Então eu corrigi tanto que eu passei do ponto. Nesse caso eu volto um pouco, ela voltou a ficar mais pesada e eu vou trazendo levemente. Quanto mais perto do ponto de equilíbrio, menores vão ter que ser as suas correções. Então quando você pega o motor bruto, você tem que empurrar ele muito, quando vai chegando no ponto de balanço, vai muito delicado até achar o ponto certo. Então aqui, ó, eu tô soltando, ela tá caindo, vou entrar um pouco para dentro, ó, eu consegui. Então eu deixo a câmera e ela fica no lugar. Aqui ela tá voltando um pouquinho, mas a gente tá quase lá. Tá bom o suficiente, eu vou voltar aqui, eu vou travar esse motor, que é o motor do tilt. Então eu consegui balanço no tilt, só que vocês já podem ver que o esquerda-direita, o motor do roll, já se desequilibrou novamente. Então eu vou deitar a câmera para a posição original, vocês podem ver que ela tá totalmente fora de balanço. Um eixo que a gente não mexeu foi a própria posição, a gente mexeu a posição do tilt, mas a gente pode ajustar o próprio plate da câmera para frente e para trás um pouco. Ó, a câmera está caindo para frente, eu vou soltar o próprio plate da câmera, que vai definir o para frente e para trás, até achar um ponto de equilíbrio. Como eu ensinei para vocês, joga muito para um lado, sente o peso, joga muito para o outro e gradualmente vai achando o meio. Tá caindo, vai soltando ela de leve, fica com a mão perto para sentir para onde ela cai. Aqui a gente conseguiu um equilíbrio, eu vou travar, então a gente já tem no tilt um pouco mais de equilíbrio e ela tá caindo um pouco para o lado. Eu vou soltar novamente esse eixo aqui, que é o eixo do motor do roll, e eu vou jogar ela um pouco mais para o lado. Você pode ver que a gente já conseguiu algum nível de equilíbrio aqui. Então vou voltar para cá, a gente já tem equilíbrio nos eixos. A gente conseguiu deixar a câmera parada, o motor do tilt está certo, qualquer posição que eu deixo, eu tiro a mão e a câmera fica. Isso é o maior sinal de que você conseguiu equilíbrio. Então, vamos testar no motor do roll. Motor do roll,
No Ronin S, como ele é angulado, você não vai conseguir deixar ele 100% equilibrado do jeito que eu falei nos outros motores. Né? Essa questão, quando você tem um gimbal tradicional, você deixa a câmera em qualquer posição e ela para no lugar. Como o motor do Ronin S ele é angulado, nesse eixo aqui é só ela não ser muito grosseira para os lados, ela não ficar muito pensa para os lados que você tá bem. Aqui no caso eu vou empurrar um pouquinho para cá, ela ficou na posição, pro outro lado ela tá voltando um pouco. Então vamos corrigir, vamos trazer um pouquinho de volta. A gente está bem nesses dois motores e o único motor que falta agora é o motor do Pan. O motor do Pan faz o movimento da direita para a esquerda. E o jeito de você testar o motor do Pan é diferente do jeito que você testa os outros motores. Como eu falei para vocês, trava aqui embaixo, soltou ela, e o jeito de testar ele é inclinando o gimbal inteiro. Então aproveita que você está numa superfície plana, pega uma mesa, segura firme com uma mão no grip e deita o Ronin. Você tá vendo o movimento que ele tá fazendo? Como eu falei para vocês, ele tem que ficar parado, ele não pode ficar fazendo esse movimento. Então, a gente vai ter que ajustar esse eixo inteiro, a gente vai mover toda essa unidade inteira para frente e para trás, de forma que a gente consiga também o balanço neutro no motor do Pan. Então eu vou soltar a trava, vou inclinar ele e eu vi que ele está caindo para cá. Então se ele está caindo para cá, eu tenho que empurrar a câmera para o lado contrário. Eu vou jogar em excesso para o outro lado e agora ela ficou pesada para o outro. E agora eu vou encontrando um meio termo onde eu tiro a mão e ela fica. Ainda não está 100%, mas está bem melhor. Então, continuo com o Ronin inclinado, vou mexer ele um pouco. Está quase na posição. Só trazer um pouquinho. E a gente conseguiu o balanço. Então, eu vou girar ele aqui, travar o braço do Pan e a gente tem um gimbal perfeitamente balanceado. O motor do tilt, ele está no lugar onde eu deixo a câmera fica. O motor do roll, eu dou uma empurradinha para o lado, tá ficando, tô dando uma empurradinha para o outro, também tá ficando. Se você fizer um teste muito agressivo assim, é capaz que ele não fique. Mas ó, a gente conseguiu balanço aqui nesses eixos todos. Então agora você pode ter certeza que você vai ligar o seu gimbal, você vai ter a melhor qualidade de estabilização, não vai gastar muita bateria e com certeza não vai estragar os motores. Para ligar esse gimbal, o processo é semelhante aos drones da DJI, onde você tem que iniciar a bateria primeiro. Então para a gente iniciar essa bateria, um clique simples nela e depois segura por alguns segundos, até ela se iniciar. Começou a piscar, tirei a mão. A bateria está ligada agora porque os LEDs estão acesos e eles permanecem acesos. Para desligar essa bateria, novamente, um clique e depois outro segurando. Então eu vou desligar para vocês, um clique e segura. Os LEDs vão descer e a bateria vai apagar completamente. Então eu vou ligar de novo. A bateria está ligada. Vou deixar o Ronin na mesa. E agora que ela está oferecendo energia para o gimbal, a gente vai no botão Power do Ronin. O botão de força do Ronin está do lado direito aqui do joystick. A gente vai segurar. Os LEDs aqui da frente já acenderam, ele faz um barulho e pronto, o Ronin tá ligado. Então agora você tem o seu Ronin pronto para usar e eu recomendo vocês darem uma conferida no aplicativo da DJI, o aplicativo do Ronin, para poder configurar ele melhor de acordo com a sua produção. Aqui ele está num perfil onde ele é muito rápido para responder e talvez não seja essa estética que você queira passar para o seu filme, talvez você queira pans e tilts mais leves. O Ronin S, ele tem o botão M de modo, onde você pode configurar até 3 presets de modos diferentes. Geralmente a movilocadora já deixa presetado movimentos diferentes em cada um e você pode explorar diferente. Então aqui no modo 1 você pode ver que ele já está muito mais delicado e no modo 3 ele está um pouco mais agressivo na resposta. O joystick, ele te permite fazer ajustes manuais de tilt, de pan. E se você quiser, você pode ativar também o Sport Mode, onde ele responde com muita velocidade. É só segurar o botão M e ele responde imediato, fazendo o Whip Pan e o Whip Tilt. Uma dica que eu dou para vocês na hora de operar é tomar cuidado com o seu passo, porque o gimbal ele estabiliza esses 3 eixos, mas ele não estabiliza a sua caminhada. Então se você for agressivo na hora de caminhar, a unidade vai ficar fazendo esse movimento e você vai reclamar porque vai chegar na hora da edição e a sua imagem vai estar pulando. Então sempre toma cuidado com o seu passo e imagina que existe uma linha imaginária onde você tem que manter o gimbal sempre constante nela. Sempre delicadeza nos movimentos e antecipa o take que você quer fazer.